do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler os versículos 24, 25, 26 e 27. O Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 10. O versículo 24 diz assim: versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Português difícil pra caramba. Fala pra gente abertamente. 25 diz assim: respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vou repetir: não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Os irmãos podem se assentar. Um português, um verbo muito rebuscado. O que aconteceu aqui, irmãos? Jesus passeava no templo, e os judeus vieram para ele, cercaram ele e perguntaram: fala para a gente claramente, você é o Cristo, você é o Messias? Até quando a nossa alma vai ficar suspensa? Até quando a nossa alma vai ficar com dúvida? Irmãos, só tem dúvida quem não crê em Cristo. Só tem dúvida quem não tem fé em Deus. Só tem dúvida quem não quer aceitar. Porque o que os judeus faziam aqui? Eles andavam atrás de Jesus, eles viam Jesus fazer os milagres, eles viam Jesus fazer as coisas, mas eles não queriam acreditar. Jesus falando claramente com eles: eu faço os milagres, eu faço maravilhas através de meu Pai, mas vocês não acreditam em mim. Sabe por quê? Vocês não são minhas ovelhas. Jesus falou para eles, deu ali uma palavra dura para eles: vocês não são minhas ovelhas. E quem não é ovelha, irmão, é bode. Deus me deu essa palavra, esse discernimento. Muita coisa vem, é revelação, irmão, mas tem coisa que está claro na Bíblia, tem coisa que está escancarado, basta você ler que você vai entender. E aí, quando eu vi essa comparação de ovelha com bode, eu vi um estudo na internet muito interessante da diferença entre o bode e a ovelha. Umas coisas que eu nunca tinha visto antes, sabe? Esse estudo fala assim: para você ver como Deus faz tudo perfeito, que Ele já nos colocou como ovelha, e Ele botou aquele animal da natureza com as nossas características para a gente saber como é que tem que ser uma ovelha. Uma ovelha, irmão, os pastores que criam ovelhas lá no campo dizem que uma ovelha, ela anda em grupo. Uma ovelha não sabe andar sozinha. Se a ovelha andar sozinha, ela se perde. Se a ovelha andar sozinha, ela pode se machucar. Se a ovelha andar sozinha, ela pode se ferir. Uma ovelha anda em grupo. Uma ovelha anda na congregação dos santos, em comunhão com os irmãos, na assembleia dos irmãos, na presença dos irmãos, anda junto com os irmãos. O bode não. O bode anda sozinho. O bode não consegue andar com os outros. O bode, ele não quer igreja, ele não quer pastor, ele quer viver solto. Ele não tem comunhão com os irmãos. Ele não quer participar da comunhão com os irmãos. Então essa já é uma característica de ovelha. Se você quer ser ovelha, ande em grupo, ande com a igreja, ande em comunhão com a igreja, congregue na igreja, faça a tua vida diante de Deus em comunhão com os irmãos. Deus não quer você sozinho. Deus quer, quando você for necessitar de uma oração, que você tenha um irmão do seu lado para orar com você, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem, eu também estarei.
Deus não quer você como um bode, andando perdido, vagando por aí, teimoso, malcriado, fazendo o que quer e revoltando as outras pessoas e não dando testemunho da vontade de Deus, não. E eu achei isso tão lindo, tão interessante, sabe? Que eu continuei lendo lá, que a ovelha, ela mora lá no curral. Aí ela sai do curral, ela anda pela mata, ela anda pela caatinga, ela anda pelo deserto, mas ela sabe voltar. O apicultor lá, o homem que cuida das ovelhas, falou assim: a ovelha, ela pode passar o dia inteiro pastando lá sozinha. No final do dia ela vem para casa. No final do dia ela sabe o caminho. No final do dia ela sabe a direção. Ela pode estar lá no mundo, mas ela não faz besteira. No final do dia ela volta para cá e vai dormir quietinha, porque ela sabe se comportar, porque ela sabe o caminho do Senhor, porque ela sabe onde é o lugar seguro que ela tem que estar, que é dentro do curral, irmãos. Agora o bode não volta não. Aprendi isso hoje. O bode não volta. O bode, não falei que ele era teimoso? Aí o Criador falou que tem que botar um chocalho no bode. Porque quando o bode some, eu não sou muito da roça, né? Mas eu realmente, o bode anda lá com o sininho. Prém, prém, prém. A ovelha não precisa disso. O bode anda com aquele sino, sabe para quê? Para o pastor escutar onde ele está e ir lá resgatar ele. O pastor, ele tem ido resgatar uns bodes aí por causa do barulho que o bode faz. O pastor tem ido lá fora, resgatado bodes que estão andando por aí pelo mundo perdido, fazendo barulho, fazendo fofoca, fazendo intriga, fazendo conversa fiada. Mas o pastor vai lá e recolhe ele. Só que é bode, né? Não tem a característica da ovelha, não tem a submissão da ovelha, não tem a obediência, não tem a disciplina da ovelha de voltar para o caminho certo, para o caminho do Senhor, para o local onde Deus a colocou. E aí eu vi mais coisa. Quando você bota um bode no meio do rebanho, ele quer ficar dando chifrada. Também não sabia disso. O bode no meio do rebanho, ele quer chifrar os outros, irmão. O bode chegou no meio do rebanho, é capaz até dele matar uma ovelha, porque ele quer ficar dando chifrada. Cuidado você, ovelha que está perto de bode. Ovelha que anda perto de bode pode morrer. Porque o bode é brabo. O bode tem chifre. Não depreciando o animal, mas comparando ao capeta, quem tem chifre não é coisa boa. Ele não usa o chifre dele para coisa boa. Ele usa o chifre para atacar a ovelha. Quantos bodes você conhece que já atacaram a ovelha, que já falaram mal da ovelha e já mataram a ovelha? Quantos são os bodes que mal chega na igreja e já vai falando mal do irmão, já vai depreciando, já vai fazendo problema e muitas vezes seta uma ovelha fiel e aquela ovelha fica abatida por causa daquele bode que chegou batendo, que chegou falando, que chegou mandando. É da natureza do bode, irmãos. Por isso que nós não podemos ser bode, por isso que nós temos que ser ovelha. Sabe por quê? Aprendi também lá com um pastor, criador de ovelha. Quando você bota uma ovelha nova no rebanho, as outras recepcionam ela se esfregando para passar o cheiro do rebanho para ela. Irmãos, que coisa linda. Quando a ovelha nova chega no rebanho, as outras ovelhas abraçam ela. As outras ovelhas chegam e querem passar aquele cheiro suave, cheiro de incenso suave, cheiro de pureza, cheiro de santificação, cheiro de... como é que eu vou dizer? Para colocar a ovelha de pé. A ovelha que chegou ficar de pé. A ovelha que chegou se entrosar. A ovelha que chegou ficar junto do rebanho. Ficar ali unida com todos. E ela logo sentir aquele cheiro e se ambientar. E estar ali perto do pessoal. A ovelha, irmãos, a ovelha é acolhedora. A ovelha é hospitaleira. Quando chega alguém na igreja, a gente tem que ser hospitaleiro, a gente tem que ser o acolhedor, a gente tem que ser o ombro amigo, porque muita gente chega na igreja, muita ovelha chega na igreja quebrado, cheio de carrapicho, sofrido, irmão. Muitas são as coisas que acontecem aí no mundo, e a pessoa chega assim, muito sofrido mesmo, e nós temos que acolher, nós temos que passar o nosso cheiro para elas. O que é o nosso cheiro? O nosso cheiro é o cheiro suave do Senhor. Nós não podemos cheirar enxofre não, a cheirar Satanás não. Nós temos que ter o bom cheiro,
para fazer com que aquela ovelha se sinta uma parte de nós, se sinta no meio de nós, se sinta sendo honrada e abençoada por Deus. Amém? Não é bonito isso? Eu achei tão lindo. Eu falei, ovelha é ovelha mesmo, bode é bode, chifrudo fedorento, mas a ovelha acolhedora. Irmão, é tão engraçado quando eu fiquei lá pesquisando na internet. Quando você bota a ovelha para comer, todo mundo come junto. 10 ovelhas comem junto no potinho. 2 bodes, se você botar 2 bodes para comer, eles brigam. A ovelha, ela tem união. A ovelha, ela sabe dividir. A ovelha, ela sabe compartilhar. A ovelha sabe conviver. A ovelha é de mansidão. A ovelha é de paz. O bode é de briga. O bode tem que comer sozinho. O bode é encrenqueiro. O bode faz vergonha. Coitado do bicho, mas é a natureza dele, nós temos que falar, porque é uma comparação tão espiritual, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu quero ser ovelha, eu não quero ser bode. É um alerta que Deus nos dá, para que nós venhamos a dar o nosso testemunho lá fora, entendeu? De convivência com outras pessoas, porque tem pessoas, irmãos, que se dizem muito santa, mas chega lá fora, não sabe conviver com ninguém, já quer logo uma confusão, já quer logo um pé de briga. É crente que é crente só da boquinha para fora, que fala, eu estou cansada de crente que tem um testemunho de, como é que chama isso? Oratória, né? Que tem a conversa muito boa, fala. Tu não fica 2 minutos com ele, o cara já está com raiva, já está brigando, já está arrumando confusão, já está fazendo vergonha, já está sem paciência, e é crente no Senhor. Jesus era manso, irmãos. Jesus é manso. Jesus não morreu, Jesus ressuscitou e está no céu. Então, você não pode ser assim. Você não pode ser assim, você tem que ser como as ovelhas, come junta em paz com as pessoas lá fora, sem confusão, sem briga, sem discussão. A palavra de Deus diz que onde entra discussão, Deus sai, entendeu? Não há Deus no meio de confusão, não há Deus no meio de tumulto, não há Deus no meio de briga, não. Então, descobri outra coisa incrível na internet, achei incrível. O bode faz xixi na pata. Bicho porco, né? O bode faz xixi na pata para marcar o território. O bode faz xixi e anda espalhando aquela caatinga dele para marcar por onde ele passou. E quantos são os crentes que estão fazendo besteira e marcando o seu caminho com fedor, marcando a sua caminhada com dissidências, desavenças e coisas que não agradam a Deus? Quantos são aqueles que não estão sabendo caminhar, que estão deixando as suas passadas, os seus passos sujos? E as pessoas estão vendo isso, irmãos, porque nós temos que dar o testemunho de que Cristo é na nossa vida. E eu achei isso tão assim, entendeu? Tão impressionante. Eu falei, o bode é reconhecido pelo fedor por onde ele passa. Então o crente não pode ser bode. O crente não pode ser bode, porque se ele deixar fedor, ele não é de Deus. Mas, olha que comparação. O cordeiro, que é o carneiro, ele tem uma glândula, tem lá esse negócio que dá cheiro, né, na gente? Pois o cordeiro tem uma glândula na pata, que onde ele passa, ele emana um cheiro suave, que só as outras ovelhas o reconhecem. Irmãos, a natureza foi feita por Deus, a natureza é divina, Deus é perfeito, Deus já faz as coisas para demarcar como que tem que ser as coisas. A ovelha, ela segue o cordeiro por causa do cheiro suave que ele deixa. A ovelha tem que seguir a Cristo, que é o nosso cordeiro. A ovelha tem que seguir a Jesus. A ovelha tem que seguir as passadas de Jesus. A ovelha não pode seguir qualquer caminho sujo, fedorento, não. A ovelha tem que andar no caminho que Jesus quer, seguindo os passos do cordeiro, seguindo esse cheiro suave que ele dá, seguindo as marcas dele no chão. É isso que Jesus quer de nós. E nessa comparação, eu aprendi mais outra coisa, que o pastor, é tão impressionante, sabe? O cultivo do pastor com as ovelhas, a intimidade, o cuidado que ele tem, o zelo que ele tem, que o pastor, ele reconhece que a ovelha está doente pela pegada. O pastor não precisa nem ver a ovelha, ele não está nem vendo. A ovelha passou com o rebanho lá no meio da roça, lá da caatinga. Ela deixou uma marca diferente, é porque ela está mancando, porque ela está doente.
é porque ela está precisando de ajuda. E o pastor reconhece isso até sem ver a ovelha. Porque às vezes você não está nem vendo o que a sua ovelha está fazendo, mas ela está aprontando poucas e boas que chegam até você. Porque vai deixando a pegada, vai deixando o rastro. Eu falo que o diabo sempre deixa o rabinho de fora, irmãos. Porque ele usa a pessoa, ele faz a pessoa se perder, ele faz a pessoa pecar, depois ele bota o rabinho dele e fala assim, fui eu. E aí, irmãos, eu achei isso fantástico, porque o pastor, ele reconhece a sua ovelha doente. O pastor reconhece a caminhada dela quando ela começa a mancar, quando ela começa a falhar, quando ela começa a enfraquecer. Não precisa nem ele ver, ele já fica sabendo, ele já vê pela pegada, irmãos. Ele já vê pelo passinho que ela deixou no caminho. E aí você sabe o que o pastor faz? O pastor vai lá buscar ela. O pastor vai atrás daquela ovelha doente, bota ela no ombro e traz de volta. Traz de volta para o aprisco. Traz de volta para o curral, traz de volta para a casa de Deus, traz de volta para os braços do Pai, traz de volta para a reconciliação, porque Jesus é o nosso reconciliador com Deus. Vocês veem no louvor que nós cantamos, tem gente que está de mal com Deus, tem gente que está aborrecido com Deus, tem gente que está chateado, tem gente que ficou de mal com Deus, que não quer mais saber de Deus, que acha que Deus não é bom, que Deus não está vendo, que Deus está fazendo pouco caso da sua dor, do seu sofrimento. Mas quem nos reconcilia com Deus é o nosso advogado, Jesus. Nós falamos muito de Deus, 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 Deus. Nós esquecemos que Jesus é nosso advogado, está lá no céu. Jesus veio aqui, pregou, fez milagre, morreu na cruz, ressuscitou. Ele não está aqui, irmãos, ele está lá no céu. Quem está aqui é o Espírito Santo. Porque Deus foi tão bom que mandou Jesus para lá, Espírito Santo para cá. Mas tem gente que não entende isso, tem gente que está de mal com Deus. E tem gente que precisa se reconciliar. Tem gente que precisa... Quem somos nós para perdoar Deus? Mas tem gente que precisa fazer as pazes com Deus antes que aconteça uma coisa pior, por causa de murmuração, por causa de reclamação, por causa de autopieguice. Eu estou sofrendo muito. Será que Deus não está vendo? Irmãos, vou até fazer uma parte aqui. Nós temos sofrido, nós temos passado sofrimento com os irmãos, temos visto lutas, mas temos visto vitórias. Temos visto problemas. Muitos irmãos chegam com um problema aqui, mas nós temos visto testemunho de vitória. Mas aquele filho mimado de Deus, sabe, aquele que é bem revoltado, ele fala assim, para que eu estou passando isso? Será que Deus não podia deixar? Para que eu vou sofrer? Ah, vou ter vitória, então eu tenho que sofrer para ter vitória? Eu não posso só ter a vitória? Irmãos, infelizmente, tem um capeta, tem um satanás aí no mundo que usa dos seus para fazer mal para a gente. Tem o Satanás que veio para matar, roubar e destruir, e ele está atuando aí no mundo. E por que Deus deixa acontecer? Para que os outros vejam que você tem Deus na tua vida. Por que Deus deixa passar? Porque o diabo, o Satanás, o capeta e todos aqueles que forem enviados por ele vão ver que o Deus que está na sua vida é maior. Vão ver que o Deus que está na sua vida te dá vitória. Aí você sofre, você pena, você apanha. Tá, tem uns problemas aí muito sérios, mas Deus te dá vitória. Tem que passar, irmão. Tem que passar. Deus não quer que murmure, Deus não quer que reclame. Então a gente tem que passar, a gente tem que viver e a gente tem que resistir. Nós fomos visitar o Felipe. No hospital, saímos de lá regozijantes. Aí o Jorge me deixou aqui numa esquina, que eu tinha que ir aqui, e ele foi em frente, que ele tinha que ir em outro lugar. O carro começou a ratear. Aí o Jorge me liga. O carro está dando defeito, acendeu uma luz aqui, Aí ele foi pesquisar na internet, uma luz no painel que a gente nunca viu, ECP. Aí o Jorge para mim, não, que pode ser motor, pode ser radiador, pode ser só coisa cara, só coisa difícil de carro, acendeu a luz, pode queimar a qualquer momento, pode eu parar na rua. Eu falei, Jorge, para mim ECP está querendo dizer que é capeta. É capeta e eu vou repreender e eu não vou aceitar porque eu fui ali, vi uma vitória do meu irmão e eu vou tomar prejuízo aqui agora, ter peso, ter cargo do diabo botar peso em mim por causa de uma luzinha acesa. Ah, o Robson deve saber que o SCP deve fazer o carro explodir. Porque o Jorge viu lá na internet e começou a ficar apavorado e falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou nem falar mais nada. E o carro parou de ratear e ele veio embora e pronto, irmãos. A gente tem que resistir.
Aí tem que resistir o diabo, tem que resistir o Satanás. Se a gente deixar, ele monta. Se a gente deixar, ele quebra, sim. Se a gente deixar, ele enguiça as coisas na nossa casa, sim, entendeu? Ele bota os nossos doentes, mas a gente tem que resistir, porque senão, ele monta. Mas deixa eu seguir aqui mais coisas super interessantes que eu achei sobre a diferença entre o bode e a ovelha. Já estou terminando porque o pastor me deu o culto muito em cima da hora. Mas às vezes, irmãos, outra coisa que o apicultor lá ensinou. O curral é um só, mas o pastor tem que separar o bode da ovelha, porque senão o bode mata a ovelha. O Senhor Jesus, Ele está nos criando, sim, no aprisco. Ele te traz para a casa de Deus. Ele quer a sua salvação, Ele quer a sua conversão. Mas aquele que é bode não vai para o céu, irmão. Bode não vai para o céu. Bode vai ficar. Bode vai para outro lugar. Porque vai ter essa separação. Vai existir essa separação. Hoje eu estava falando com o Jorge. Infelizmente morreu a rainha da Inglaterra, né? A mulher mais rica da Europa. A mulher deixou 2,5 bilhões de real. A mulher deixou joias que não podem ser vendidas. Mas no caixão não tem uma gaveta. No céu não vai nada, irmãos. Aí tu vai falar assim, dá até pena, né? Não dá pena não. É melhor ela deixar e ir para o céu. Porque se fosse por valor, muitos de nós não iríamos. Se Deus fosse fazer essa acepção de pessoa, vai subir, vai levar teus ouro todo. Não. No céu é rua de ouro e rua de glória para todo mundo. Porque senão a gente estava mal, a gente que é duro. Mas a mulher ricona que morreu do mesmo jeito que a gente. Só que a gente não vai ter 14 dias de velório. Porque vão velar essa mulher até o mês que vem. Com todas as honras para todo mundo ir lá. Mas o chãozinho, irmãos, a terrinha para onde ela vai, o micróbiozinho, a bactériazinha que vai comer ela, é o mesmo que vai nos comer. O que vale é a nossa alma que vai para o céu, irmão. O que vale é o espírito que vai voltar para Deus, irmão. A gente tem que ver para onde a gente vai, porque daqui a gente não vai levar nada. Nada. Tanto ouro, tanta riqueza, tanto luxo, tanta nobreza. Esticar a vida da mulher, que a mulher durou pra caramba. Durou 96 anos, irmão. Cheia de saúde. Tem gente aí com 50 já está todo ruim. Então, curtiu, gozou. Eu creio em Deus, que Deus leve para o céu os ingleses são da igreja anglicana, né? A igreja anglicana é uma igreja protestante. Eu já gostei dela porque eu já dei uma pesquisada e eu vi que Elizabeth II foi quem instituiu a igreja protestante na Inglaterra. Quando ela assumiu o trono dela, 70 anos atrás, ela botou quem está de frente é a igreja anglicana. E a igreja anglicana é uma igreja protestante. Parecido com a igreja católica, porque tem bispo, tem padre, mas enfim, tem lá o seu regimento. Eu peço a Deus que seja salvo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 perguntas básicas que a gente vai fazer. Como é que eu cheguei aqui? Primeira pergunta, cheguei no céu. Como é que eu consegui chegar? Meu Deus, Tu és muito bom, Tu és muito misericordioso. Como é que eu consegui chegar aqui, meu Deus? Não importa, cheguei. A outra pergunta, tu vai ver assim, vai falar assim, como é que essa pessoa chegou aqui, Jeová? O que tu está fazendo aqui? Como é que pode? Fulano está aqui. É, Deus, o céu é lugar de surpresa. E a terceira pergunta é, cadê o ciclano que não está aqui? Irmãos, muita gente vai chegar no céu e vai ter surpresa. Tem gente que você vai esperar que esteja lá e não vai estar. Tem gente que você não esperava que vai estar. Então vamos se segurar, vamos se abraçar em Deus e vamos para o céu. Vamos fazer o possível, vamos fazer o nosso melhor. Sabe por quê? Nessa palavra aqui, Deus me falou que o curral, esse curral... Ah, sim, outra coisa que eu aprendi. A ovelha, ela volta para o curral porque ela reconhece... Ela volta para o curral por causa da segurança e do alimento. A ovelha não é boba, né? Ela volta para o curral porque ela tem comida e que tem quem cuide dela. A ovelha simples, com 2 neurônios, ela tem esse discernimento. Aqui tem quem cuide de mim. Aqui tem quem me guarde. Aqui é um lugar seguro. Então, a igreja é esse lugar seguro. A igreja é o lugar onde a ovelha tem que estar. Você que é ovelha, esteja na igreja. Você que é ovelha,
permaneça seguro debaixo das asas do nosso Criador. E a ovelha também vem por causa do alimento. O alimento, irmãos, é a palavra. Deus me deu que o alimento é a palavra. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vai nos fortalecendo. A gente vai lutando, brigando, vencendo e vai conseguindo as vitórias, desde que a gente tenha fé, desde que a gente agrade a Deus, desde que a gente esteja no caminho dele, desde que a gente esteja debaixo de suas asas. Então, esse resumo muito engraçado, achei muito engraçado, mas eu nunca vi uma coisa tão clara, tão séria, tão certa de como que a ovelha é diferente do bode, como que a gente deve proceder e como que a gente não deve proceder. Para terminar, eu vou dizer para vocês o que Deus nos deu aqui, no versículo 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha ouve a voz de Deus, irmão. Deus está falando, escuta a voz dele. Jesus está falando contigo hoje. Reconsidera, restitui, faz aquilo que Deus quer. Jesus está falando, escuta. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e é isso que livra ela do perigo. Me desculpa. Ouve a voz de Deus hoje falando contigo, porque o Senhor, Ele conhece as ovelhas dele. O Senhor conhece os bodes, o Senhor conhece as ovelhas. Que Ele te reconheça hoje, que Ele reconheça quem você é, que Ele reconheça que você mudou, que Ele reconheça que você quis se modificar, que Ele reconheça que você quer ter um coração aberto, contrito e quebrantado para Ele, para adorá-lo, para servi-lo, que você não vai questionar pelos sofrimentos, pelos problemas que você tem passado, por aquelas lutas, aquelas dificuldades que infelizmente tem acontecido, mas também é felizmente porque também tem vitória. Tem muita gente que tem vitória com cura, tem muita gente que tem vitória com prosperidade, tem muita gente que tem vitória com o livramento de parentes, tem muita gente que tem vitória com libertação. E isso é para mostrar que o nosso Deus é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Repita isso para você sempre, Deus é fiel. Porque na carne, irmãos, na luta, no sofrimento, vai ter gente que vai achar que Deus não é fiel, não. Repita isso para você e creia nisso. Aleluia. O final do versículo: eu as conheço e elas me seguem. Siga as passadas de Jesus, irmãos. Siga o caminho da salvação, siga o caminho que Deus está lhe dando, siga a direção que Ele está lhe dando. Olha o que eu falei das passadas do Cordeiro. As passadas do Cordeiro, o caminho tem um cheiro, o cheiro do nosso Salvador, o cheiro do Cordeiro de Deus que se entregou naquela cruz por nós. Não perca a oportunidade, não perca o caminho. Não queira ser ovelha, não queira ser bode, seja ovelha. Amém? Eu termino assim de sopetão, eu sempre termino de sopetão. O pastor nunca está esperando o meu final. Aí ele vem, complementa e vamos.